A Semana em Minutos. Notícias que foram destaques na semana, de 14 a 20 de outubro de 2018. De acordo com a apuração do site Estadão, Fernando Haddad, presidenciável do PT, pagou 245 milhões de reais a empreiteiras envolvidas na Lava Jato por obras que estão sob suspeita de fazerem parte de um cartel envolvendo a Odebrecht. Uma das obras era a construção de um túnel que teve as obras suspensas por falta de recursos e inversão de prioridades, de acordo com a nota oficial publicada por ele em 2013. 5 anos depois, durante entrevista ao Jornal Nacional, Haddad mudou o discurso e disse que a suspensão da execução da obra do túnel se deu por indícios de superfaturamento. Se houve superfaturamento ou não, é possível que saibamos somente após a conclusão das investigações que estão em curso. O problema maior neste momento é a flagrante mudança de discurso de alguém que pretende subir a rampa do Palácio do Planalto com a faixa presidencial no peito. 2 grandes universidades brasileiras se uniram para produzir uma ferramenta baseada em machine learning, capaz de dizer se uma notícia é falsa. A ferramenta foi criada pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo em parceria com a Universidade Federal de São Carlos. Apesar de ainda não ser capaz de atingir 100% de perfeição, a ferramenta já pode ser utilizada como filtro para saber se a mensagem recebida é uma distorção de alguma notícia verdadeira. É uma pena que a ferramenta não servirá para todos, afinal, os divulgadores profissionais de notícias falsas continuarão a fazer uma multidão de pessoas incapazes de diferenciar alho de bugalho em replicadores de suas mentiras, muitas vezes sérias demais. Enquanto se tenta criar uma cultura para combater as fake news, o Ministério Público está investigando se há nessas eleições um esquema profissional utilizado pelas campanhas deste ano para a propagação de mentiras. A Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral do Ministério Público investiga suspeitas surgidas durante o primeiro turno das eleições sobre o uso de pessoas contratadas para divulgar fake news contra adversários políticos. No último dia 18, a Folha de São Paulo publicou matéria que mostra empresários financiando a propagação de notícias falsas pelo WhatsApp para prejudicarem o PT. De acordo com a reportagem, foram investidos 12 milhões de reais para a indústria de mentiras, sendo que uma das empresas envolvidas é a Avan, cujo dono gravou vídeo coagindo os funcionários a votarem Jair Bolsonaro. Bom, gente, a universalização da informação que veio com as redes sociais, principalmente com o WhatsApp, é de grande importância para toda a sociedade. Mas, como tudo o que pode ser positivo tem o seu lado negativo, saber digerir informações verdadeiras tem se tornado uma tarefa a mais e que exige discernimento, o que muitos brasileiros parecem não ter. Você sabe o que é clickbait? Clickbait, exatamente como o nome define, é uma isca de cliques, ou seja, um conteúdo feito para que o máximo de pessoas se sinta atraído e tenha vontade de clicar nele. Contudo, os conteúdos de clickbaits são, de modo geral, sensacionalistas, repleta de anúncios e ainda costumam ser plágios de matérias jornalísticas. A principal fonte de disseminação são as redes sociais, principalmente o Facebook. Mas a plataforma de Zuckerberg promete agir com mais rigor contra essa prática e adiantou que trabalha em um sistema que automaticamente diminui a relevância desse tipo de material. O sistema fará a combinação entre uma nova sinalização sobre a autenticidade do conteúdo, juntamente com as manchetes do tipo clickbait e páginas de destino repletas de anúncios de baixa qualidade. E como a rede social vai fazer isso? Bem, da mesma forma que os algoritmos selecionam o material mais relevante para o seu feed de notícias. A inteligência artificial vai comparar o conteúdo do texto principal em um arquivo com outras produções para encontrar possíveis correspondências. Quanto mais houver, menos será o ranking da página nessa nova sinalização. Bom, gente, é importante ressaltar que o público-alvo da indústria da mentira não se restringe a pessoas de baixa escolaridade, mas também, e principalmente, aquelas que se dedicam tempo demais às redes sociais e agem de forma compulsiva. A campanha de Jair Bolsonaro afirmou que ele não participará de debates com Fernando Haddad. A justificativa dada foi o desconforto causado pela bolsa de colostomia ligada ao corpo do candidato.
Já o candidato Fernando Haddad pediu nesta sexta-feira, dia 19, que emissoras que planejam organizar debates entre os presidenciáveis no segundo turno mantenham os programas mesmo com a ausência do adversário Jair Bolsonaro. A Record, que admitiu apoiar Bolsonaro, cancelou o debate presidencial que aconteceria no próximo domingo, dia 21. Ela é a primeira até agora. A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, dia 18, mostrou que 67% do eleitorado brasileiro considera muito importante que sejam feitos debates entre os candidatos neste segundo turno das eleições. Mas será uma pena que não vejamos o embate entre o futuro presidente do Brasil e o segundo colocado nas eleições presidenciais. Candidatos nas eleições deste ano declararam oficialmente gastos de ao menos 3 milhões de reais para impulsionar em grande escala conteúdos de suas campanhas por meio do WhatsApp. Foram contratados serviços de disparo de até 1 milhão de mensagens de uma só vez de uma série de empresas e até a compra de listas de telefones, o que é ilegal. Para fazer o levantamento, a reportagem do UOL considerou somente os casos em que o próprio candidato especificou o nome WhatsApp. Mas o valor pode superar os 67 milhões de reais, pois muitas campanhas descrevem esse tipo de despesa como impulsionamento. O candidato que mais gastou com o serviço de maneira declarada foi Geraldo Alckmin, do PSDB, que afirmou ao TSE ter gasto R$ 991 mil com a contratação da PagEletro para o disparo de mensagens via WhatsApp. Gente, as eleições de 2018 vêm se firmando como inovadoras. Gastos relativamente baixos em relação a 2014. Muito uso das redes sociais. Pouca repercussão nos programas de comédia, do horário eleitoral gratuito. Nos falta agora amadurecer politicamente para escolher melhor os nossos candidatos. E para amenizar a conversa de hoje, uma chuva de meteoros orinídeas, originada de detritos das passagens do Halley, poderá ser vista pelos brasileiros na madrugada deste domingo, dia 21. A Terra passa 2 vezes por ano por esses detritos. Em todas as regiões do país será possível observar a chuva de meteoros, mas, em decorrência do radiante, que é a origem geométrica dos corpos e o ponto no céu de onde parecem se originar, as regiões norte e nordeste serão privilegiadas. Segundo a Sociedade Astronômica Brasileira, recomenda-se, para quem quiser ver os meteoros, buscar um local com pouca poluição luminosa, afastado de grandes centros urbanos e fonte de luz fortes. Depois, é só se acomodar e observar os 25 meteoros por hora durante o pico. E este foi mais um A Semana em Minutos. Se você gostou, já sabe, Dê um like, compartilhe e não deixe de se inscrever neste canal. Este gordo aqui agradece.